Buenas, me espalho, que nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Boa noite, Nelson. Boa noite, Marcelo. Assim entrou o capitão Rodrigo Cambará em Santa Fé, na venda do Nicolau. Bom, nós fizemos uma promessa de entrarmos um pouco na Horda, né? No pai da Horda, nessa figura tão ambivalente, tão enigmática, tão cheia de controvérsias, que é o pai do mito, o pai fundador. Acho que para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre essa figura tão temida e tão, de certo modo, injustiçada na psicanálise, a gente começa por um ponto, te convido. Falar um pouquinho sobre aquele texto que é conhecido como o Manuscrito Perdido de Freud. Sim. Que, se não me engano, foi encontrado na década de 80 nos pertences do arquivo do Ferenczi depois que ele morreu. Não foi Sim, isso? sim, isso é muito legal, né? Uma jornalista que estava juntando ali as correspondências entre Freud e Ferenczi para organizá-las em livros. Bateu na casa da viúva do Ferenczi, se apresentou, disse o que estava fazendo. A viúva do Ferenczi falou: olha, tem um baú lá embaixo da escada, meio empoeirado. Né? Vai lá, olha lá, o que você encontrar lá, você aproveita se puder. E ela foi. Agora não me lembro o nome. Não me lembro o nome dela. Bom, e ela encontrou esse texto. Sim. Que subsídios... neurose de transferência é uma síntese. Esse texto é um texto muito legal. Tem uma outra tradução, desculpa te interromper, que propuseram uma outra tradução, que é a visão de conjunto sobre as neuroses de transferência. Perfeito. É isso aí. É isso aí. O famoso Manuscrito Perdido de Freud. Está fora das obras completas, mas está publicado pela Imago. Né? Quem gostar do tema, gostar do assunto, pode ir atrás. Esse trabalho do Freud é um trabalho onde ele traz para nós uma mitologia. Sim. A mitologia freudiana de em que momento e por quais razões o humano apareceu. Isso só para manter a nossa tradição de falar sobre o que ele não quis publicar. A gente vai... Diga lá. Pois é, ele não quis publicar, foi encontrado, alguém publicou e a gente foi ler. E é esse texto que a gente foi trazer. É um texto importante, conhecido até, mas é um pouco avesso aos psicanalistas no sentido em que Freud ali traça uma filogenética humana, né? Exatamente. É uma palavra que arrepia um pouco os analistas, né? Tudo é ontogenético. Sim. E o Freud ali vai dizer justamente o contrário. Como é que ele diz nesse trabalho, né? Aquilo que hoje são neuroses foi no momento da humanidade algo muito precioso. Sim. Algo muito importante, algo muito fundador daquilo que é o que conhecemos como humano. Vamos contar um pouco dessa história? Conta, você é bom nisso. A hipótese é que o humano, o humanoide, né? O macacão. Exatamente.
era um primata que se tornou ereto para alcançar o alimento, porque tinha uma glaciação. Então era um mito de uma glaciação. Não deu mais para pegar comida no solo, teve que alcançar os frutos de uma árvore, ficou bípede e com isso se fragilizou. Eu não sei se está seguindo a mesma... A ideia principal é que o humano nasce de uma catástrofe, não é isso? De uma catástrofe, exatamente. Sem catástrofe não há humano. Não há. E nem o artefato da fala, nem a necessidade de se comunicar. É sempre uma catástrofe que está por trás de uma criação humana. Sim. O mito freudiano, ele conta desse macacão habitando a terra, Sim. Uma terra farta, generosa, Sim. que provinha todos os meios para subsistência. Um paraíso. Sim. A frequência de contato com o objeto de satisfação sexual. A questão do olfato do macho perceber a fêmea, né? fértil. A gente não pode esquecer que eles andavam ali meio que de 4 pés. Isso. A gente pode dizer, né? Sim. Então, a questão do olfato, da visão, era um animal muito sensorial, não é? Sim. Isso? Bom. Com tudo muito à mão. Com tudo muito próximo, muito próximo. Fácil. E a Terra se congelou. Aquele meio tão abundante, sim, se torna um meio pobre, escasso, ameaçador da vida. Um deserto praticamente de gelo. De gelo. É isso aí. Sim, e aí esse animal, esse macacão, esse humano se tornando humano, perde o contato com o objeto fonte de satisfação. Justamente por isso que você acabou de dizer, né? Ele se tornou bípede, ele cobriu o corpo, sim, né? Pelo frio. Então ali começa uma questão que não é tão inequívoca de encontro, né? Ela é um pouco mais dissimulada, um pouco mais simbólica. Foi onde começou a necessidade da linguagem ou dos sinais para o macho poder, para a fêmea mandar os sinais para o macho entender que ela está no período fértil, receptiva ao coito. Exatamente. E isso é bom falar logo de cara, porque o Freud não é nada ingênuo. E a gente falando desse mito, assim, a gente já dá o recado que o mito freudiano era de um primitivo que acaba se fazendo humano por necessidade. Ah, sim. Sim. Não é capricho, é necessidade de sobrevivência. Isso está sempre em questão pra gente, né? O aparelho psíquico é uma defesa, né? Uma defesa frente ao desamparo. Sim. Pois bem, estando a Terra aí tão avessa aos prazeres, aos desejos daquele hominídeo, melhor dizendo. Bom, surge um risco, né? O risco da não sobrevivência, o risco da não perpetuação da espécie, o risco da catástrofe. Sim. Bem, é nesse interim que o humanoide aprendeu e se colocou em hordas, né? Em hordas. Para ser protegido por um suposto macho mais forte.
sim, eles foram se agrupando em hordas sob a tutela de um indivíduo que conseguiu desenvolver uma condição mínima que garantisse a subsistência de todos. Mas, como sintoma colateral, pegava as fêmeas todas para si. Quem parte reparte, fica com a melhor parte. Exatamente. Mas ele parte. Ele parte. E ele reparte. Ele ensina. Ele ensina. Ele protege. E esse é o nosso assunto, né? É o nosso assunto. Qual é o pai da horda? Que mito é esse? Pois é, porque se a gente fica muito preso à versão comumente entendida do pai primitivo, a gente vai ter só o pai do Totem e Tabu, né? O pai tirano. E não leva em conta a descoberta das tralhas do Ferenczi, que o Freud escreveu e hesitou em publicar. Então, essa noção da ambiguidade, essa noção da ambivalência em relação à figura do pai, ela só ganha em complexidade se a gente entende que, para além deste pai do Totem e Tabu, ou seja, para além dessa faceta tirânica, existiu anteriormente um sujeito, pode ser, um indivíduo, né, protetor, um indivíduo que amparou, um indivíduo que aprendeu e transmitiu uma subsistência. Eu nunca tinha pensado nisso. De verdade, foi só agora que o pai da horda, acima de tudo, é um servo. Ele serve a uma comunidade. Ele não é totalmente autônomo. Olha, isso é bastante inusitado, até dá para dizer, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Isso foi verdade. Nem eu. E agora, automaticamente, eu pensei em Kojève. Boa. Conta aí, cara. A dialética do senhor e do escravo. Sim. Né? Tá ali posto, né, que o senhor, ele não reconhece o escravo além de coisa. Sim. Só que para ele se sustentar e se manter enquanto senhor, ele precisa da coisa que o nomeie senhor. Sim. Mas ele não reconhece aquilo para além de coisa. Sim. É um drama existencial. É um drama. Você não sabe direito quem é senhor e quem é escravo nessa dialética. Pois é. Eu não estava previsto. Não, isso não estava nem um pouco previsto. Essa é... Acreditem, gente, a gente fala quase numa associação livre. Não é aleatório, mas a gente tem que se divertir com vocês. O senhor é escravo daquele que ele transforma em escravo. Sim. Bom, o pai da horda faz isso, né? Faz. Bom, mas calma. Né? Nós saímos do planejado. Calma. Não, pera, eu entendo o que você está dizendo e entendo a sua posição, onde você percebe a tirania de uma maneira muito mais viva, a tirania do pai. Sim. Né? Mas calma, vamos olhar um pouco para essa faceta benevolente, a princípio. Até protetora, né? Totalmente protetora, Sim. Né? Vamos olhar para isso. É ele quem desenvolve um sistema que garante a todos
a continuação da espécie. Sim. Isso é importante. Sim. É um erro achar que a horda não era organizada de alguma maneira. A horda primitiva se organizava em torno de uma figura. E é isso que a gente está falando, né? Tinha alguém que era o pai da horda. Então tem uma figura central, frequentemente um macho da espécie, que ocupa um lugar de adoração. Ou, desculpa, de objeto de adoração. Adoração, a gente adora, muitas vezes, situações que são incômodas. Sim, total. Não era uma adoração cômoda, tanto que... Será que a princípio... Olha, eu estou tentando trazer isso muito à tona. A ideia que está no princípio. Será que antes da adoração não houve a admiração? Houve. E essa é uma ideia que você costuma defender muito bem, que eu tenho uma resistência, que eu estou mais na leitura do Totem Tabu, e a gente sempre teve uma discussão muito rica a respeito disso. Porque eu sou mais fã do Totem Tabu, que você traz o neurose de transferência uma síntese. Você traz a questão. Eu Sim. tenho uma resistência com isso. Talvez eu tenha conseguido melhorar essa imagem, ou seja, essa imagem do pai primitivo, pensando a respeito das neuroses obsessivas. Porque ali, a neurose obsessiva mostra para nós um dilema entre o amor e o ódio ao pai. Sim. Se a gente se mantém, esse é o nosso debate, se a gente mantém nessa figura do fim da horda, Sim. o amor fica um tanto quanto, tipo, como é que ama um tirano? Que era uma discussão nossa sobre a tirania, o que a gente ia fazer com isso no último encontro, que era... como é que a gente falou, né? Nossa, que ato falho bacana, que a gente estava prometendo trazer a questão do pai da horda. Eu acho que eu tô matando o pai da horda aqui em ato falho. Segue aí. Não, agora me deixa pensar, cara. Mas enfim, a gente tem que, para entender de fato bem a ambivalência, a gente não pode se prender só no pai da horda. No pai da horda do Totem Tabu. Do Totem Tabu, não pode. A gente tem que dar esse passo atrás e pensar a própria constituição da horda. Sim. Foi graças a ele que aquilo se manteve. E isso é fonte de gratidão, de admiração, de amor. Então, a ideia que eu percebo está presente nessa ambivalência que chega para nós na clínica a partir das neuroses obsessivas, Sim. de modo mais claro, que pai é esse? É o pai do fim do mito? Ou é o pai do começo do mito? Porque existe esse contínuo nessa figura, né? Ele caminha, e eu entendo isso, né? Ele caminha de uma posição admirada, de uma posição de confiança, de força, de amparo. Ele caminha daí para uma posição tirânica. Tirânica. Mas isso é um gradual.
E é isso que estava no texto descoberto, no manuscrito descoberto. Sim. Né? O pai da Horda, ele... Bom, enfim, né? Ele nasce fofo e morre tirano. Sim. Todo mundo caminha da fofura pra tirania. Sim. Quem é casado sabe. Quem é casado, quem foi casado, quem foi pai, quem é pai sabe disso. Uhum. É meio o roteiro do amor, né, no humano. É meio o roteiro da possibilidade de admirar alguém. O pai tirano é o pai que toma todas as fêmeas para si, expulsa todos os machos da horda e depois acaba sendo assassinado e vira o prato principal de um banquete. Esse é o Totem Tabu. Esse é o texto que Freud publicou e dizem as más línguas que era o preferido dele, Freud. Pelo menos é o meu texto preferido do Freud. Eu não sei, não consigo confirmar se era isso mesmo que o Freud falava ou não. Mas o Totem Tabu, para mim, sempre foi um tratado sobre a neurose obsessiva. Isso fica claro só depois que esse texto que você está falando vem à tona. Sim, porque se a gente... Exatamente, porque se a gente fica preso na visão do pai da Horda, que ela está demonstrada no Totem e Tabu, a neurose obsessiva vira algo que... Pra quê? Por quê? E você sabe que uma vez me perguntaram se... Eu fiz essa pergunta, depois essa pergunta foi feita para mim, se o Freud acreditava nesse mito. Cara, claro que não. É necessário um mito para a criação do humano. O Freud concebeu esse mito por necessidade clínica, por necessidade teórica. E esse texto, eu acabo entrando em umas roubadas, porque esse texto para mim é um texto clínico, não é um texto sociológico. Não, Freud não tem nenhum texto sociológico. Então, a gente precisa dizer isso em público. Freud não era um bom sociólogo, nunca foi um bom economista, nunca foi um bom comentarista, ele era um psicanalista, ele era um clínico. Não existe texto fora da clínica. Existe, se você quiser ler de outro modo. Para nós, psicanalistas, existe clínica em todos os textos do Freud. Sim. Por isso que a gente sustenta que Totem Tabu, Neurose e Transferência é uma síntese, são uma tentativa de representação do que tem de mais arcaico no ser humano. Eu estou evitando a palavra primitiva porque ela é polêmica. Mas é primitivo mesmo. Mas vamos deixar o arcaico porque tem um pouco de... As palavras hoje estão muito carregadas, né? Sim. A gente precisa falar de um modo menos totêmico. Exatamente. É muito totem. É muito totem. E os totens estão tão presentes na cultura hoje, sempre estiveram. Bom, mas... O pai. Uhum. Então, quem tiver interesse, procure esse texto do mito da Era Glacial, porque ele traz para nós essa compreensão que eu estou debatendo com o Nelson aqui, nós estamos conversando, que, para mim, deixa bastante claro o porquê desta ambiguidade em torno dessa figura, né? O porquê que, ao mesmo tempo que a gente abomina, a gente se submete, né? A gente fica nesse vai, mas não sai, sai, mas não vai. Adora, mas odeia ao mesmo tempo. Adora, mas odeia ao mesmo tempo. E
criamos a manutenção de um discurso que não é nosso, que é sempre a manutenção, a tentativa de manutenção deste lugar que outrora foi ocupado, mas que nasceu e morreu num mito. No mito, isso. Mas se Freud está correto, e nós acreditamos que está, este lugar deste sujeito de poder, de saber, de amparo, é algo que nos acompanha ontogeneticamente. Agora fala um pouco mais sobre isso, porque a filogênese, para mim, está clara, e a ontogênese a gente não chegou a privilegiar nessa fala de hoje. Pois bem, Porque não é uma contradição, né? É uma sequência de aquisições, né? Eu, uma vez, estava na PUC e escrevi um texto para o laboratório. Gente, eu vou contando para vocês. PUC São Paulo, Laboratório de Psicopatologia Fundamental. Boa, isso aí. Escrevi um texto onde eu disse que nascer é atravessar ontogeneticamente o mito da glaciação filogenética. Eu não lembrava desse texto. Você tava Não, eu escrevi isso. E o Manuel, Sim. nosso queridíssimo Manuel Berlink, virou para mim e disse: foi por causa de uma frase com este sentido que Freud e Ferenczi tiveram uma briga onde eles quase romperam definitivamente. Sim. Mas eu acatei, como um bom filho Sim. acata o pai da horda. Que era a posição do Manuel. Mas eu nunca entendi muito bem isso. E eu pensando muito sobre isso, eu acho que nascer é uma catástrofe. É a perda de uma proteção, é a perda de um meio amistoso, Isso, de um meio provedor, Sim. de um meio onde tudo está ao alcance do cordão umbilical, no Isso. caso. Não É uma tem catástrofe. Então o sujeitinho nasce e ele é arrancado de um lugar totalmente, como que eu posso dizer? Como que a gente poderia dizer? Supridor? Sim, o mito do seio supridor da mãe, supridor daquela que aconchega, perde tudo quando nasce, perde o aconchego, perde a capacidade de se alimentar. O humano... E ele adentra um universo, então, que é totalmente novo, hostil, perigoso e ameaçador, que impõe a ele a necessidade de fazer alguma coisa. O final dessa conversa, já dando spoiler, vai ser que por isso o humano inventa o discurso, a linguagem. Mas a gente pode ir com mais calma. Eu ia mais de sola. É mesmo? É por causa disso que o humano desenvolve um aparelho psíquico. É isso mesmo, o aparelho psíquico é, acima de tudo, um sistema imunológico. Sistema imunológico. Algo que o defende da hostilidade do mundo. Sim. Aí ele vai fantasiar, criar... Aprender a falar. Né? Primeiro numa
total simbiose, Sim. onde tudo é criado por ele, até o pai cair dessa posição de supridor. O mito do pai que supre, que é o mito do pai que protege. Essa é a hipótese freudiana. O mito do pai da ordem é aquele que mantinha para si todos os recursos, expulsava todos os iguais, os semelhantes, né, os maus, ameaçadores. Aqueles que se tornavam uma ameaça. Isso. E que por isso mesmo tinha que ser assassinado e devorado. E depois? Depois do quê? Pois é, o pai era fofo e se tornou um tirano. Uhum. Fofo, eu estou sendo bastante benevolente, Sim, concordo, mas sim. Ele era protetor, ele amparava, ele cuidava, ele ensinava, mas ele se transformou num tirano que foi assassinado. Sim. E depois? Depois nasceu a civilização, segundo Freud. Sim. Esse é o início da civilização, começa com o assassinato. Então somos todos órfãos. Todos órfãos, e a ideia do Freud é que depois que o pai da ordem fez o que fez, ninguém podia mais ocupar essa posição, senão seria devorado. Mas não foi só por isso, né? Por que mais? Eles fizeram. Eles mataram o pai e falaram, agora nós todos podemos tudo. É isso mesmo. Igual ele podia, agora a gente pode. É só que é coletivo, não é mais um, né? Mas aí o que aconteceu? Caos. Caos. E aí, novamente, fora deste saber, fora desses limites, fora dessa lei, eles viram que eles eram bastante ameaçadores à perpetuação e à continuidade da vida da espécie. Sim. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram lá uma reunião e falaram, olha galera, do jeito que tá, não tá rolando. É isso mesmo. Então a gente tem que botar algumas regras aqui, porque isso aqui não tá dando certo. E aí cria-se o tabu. Ótimo. Ou seja, aquelas regras que, se descumpridas, trazem o caos, a Uma desordem, catástrofe, a barbárie. a barbárie. São todos termos muito arriscados hoje, né? Porque você fala em barbárie, alguém vai falar mais bárbaros. É isso. A gente está pegando o vocabulário de Freud. Sim, É barbárie versus civilização. sim. E a civilização só foi possível porque houve um ato bárbaro de assassinato na gênese da civilização. Essa é a hipótese freudiana, só que o Ferenczi vai um pouco além. Esse texto descoberto vai um pouco além. Conta aí. Não, eu acho que o que fica... Eu, de vez em quando, eu faço essas interrupções porque a gente está pensando, né? O que fica bastante claro, e aí agora eu vou dar um salto, talvez, um tanto quanto radical, mas a importância, a relevância e a pertinência do super-eu. Agora foi um triplo carpado, assim, Pois é. me ajuda a acompanhar. Tento. A gente não pode gozar. É verdade. A gente não pode gozar do jeito que a gente gostaria. Sim, A gente não pode gozar na hora e com o que a gente gostaria. sim. Isso tá Freud, né, na passagem do processo mental primário para o processo mental secundário. Então,
é necessário uma condição de normas, de regras, pactos, de impossibilidades, de proibições, todos aqueles atributos que todo mundo abomina no super-eu. Por exemplo, os horrores, né? O incesto, alguns horrores que Freud anuncia. O super-eu, vamos em frente. O super-eu, eu acho que eu vi uma palestra uma vez de uma teórica que foi muito bacana. Vamos falar do super-eu na próxima? Vamos. Mas como é que a gente poderia dizer, então, né, do pai da horda, já que ele nasce e morre no mito, ele é ambivalente porque ele caminha de uma posição protetora para uma posição tirânica. Uhum. A perda dessa figura é algo que não nos cabe muito bem, por culpa, por remorso. Sim. Porque quando no mito, né, os filhos o matam, e aí eles caem no risco da barbárie e da aniquilação, aí eles reconhecem a função. A função do pai. A função estruturante dessa interdição ao prazer imediato, total, a revelia do outro. Sim. E daí a culpa. E é a gênese da lei, né? A gênese da lei. A gênese da lei no sentido jurídico, inclusive, para Freud. É uma hipótese freudiana muito importante. Não é só a lei do psiquismo, é a lei escrita mesmo. Agora, se a gente pensar e trouxer a psicanálise, as escolas, os dogmatismos, as ideologias, para este posicionamento submetido a este pai que nasce e morre no mito, a gente não alcança aquilo que a gente falava, né, no outro dia, essa posição de autonomia. De autonomia, que é necessária para você escutar um outro e não só a si mesmo. Mas ao mesmo tempo é uma posição onde sim, estamos livres, sim, nós podemos, mas com isso, nós também estamos sozinhos. Nós também estamos desamparados. Nós também somos responsáveis por aquilo que produzimos, não é isso? Sim. Tanto para bem quanto para mal. Sim. Então, sustentar essas posições de saberes, fazendo dogmatismos da psicanálise, reproduzir o totem. É colocar figuras importantes da psicanálise, que trouxeram avanços clínicos teóricos. É reduzir, por exemplo, Lacan a um pai da horda, a hordinha dos lacanianos. Sim. É reduzir Klein a um pai da horda. A um pai da horda, exatamente. Será que... Reduzir o próprio Freud, né? Será que a gente ganha com isso? Ou será que a gente perde com isso? Esse é o jogo da castração, né? Você não pode ganhar sem perder. Ou não pode perder sem ganhar, mas é sempre um jogo de ambivalência, de ambiguidade.
Vamos retomar isso numa próxima? Vamos retomar isso numa próxima. Gente, Vamos retomar isso numa próxima. Valeu, 40 minutos, obrigado pela companhia, até a próxima. Tchau!